Fui expulsa de casa com 12 anos pelo novo marido da minha mãe, e ela sabia de tudo e não fez nada para me ajudar. Olá, meus queridos. Se você chegou até aqui é porque talvez também tenha passado por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma situação difícil na infância. Antes de começar minha história, peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências que marcaram minha vida. Meu nome é Helena, tenho 58 anos hoje e o que vou contar aconteceu há mais de 4 décadas, mas ainda consigo sentir o gosto amargo daqueles dias como se fosse ontem. O cheiro de café passando na cozinha, o barulho da televisão ligada baixinho pela manhã, o rangido da porta de madeira do nosso pequeno apartamento no centro da cidade. Eram sons que me davam segurança, que significavam lar, família, proteção. Como eu estava enganada. Antes de tudo desmoronar, nossa vida era simples, mas tinha uma rotina que me dava paz. Eu era filha única, criada só pela minha mãe, Carmen, desde que meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 5 anos. Não tenho muitas lembranças dele, apenas flashes de um homem alto, com um bigode escuro, que saía de casa cedinho e voltava tarde, sempre cheirando a cigarro e suor. Um dia ele simplesmente não voltou mais, e minha mãe nunca mais tocou no assunto. Carmen era uma mulher bonita, daquelas que chamava atenção na rua. Tinha cabelos castanhos ondulados que ela sempre prendia com uma presilha dourada, olhos verdes que brilhavam quando sorria e um jeito delicado de falar que encantava qualquer pessoa. Trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade no centro da cidade, saía de casa às 7 da manhã e voltava às 6 da tarde, pontualmente. Eu ficava na escola pela manhã e à tarde brincava na rua com as outras crianças do prédio, sempre de olho no relógio da padaria da esquina para não me atrasar quando ela chegasse. Nossa rotina era sagrada. Quando ela abria a porta, eu já estava ali esperando com um copo de água gelada e suas pantufas. Ela me abraçava apertado, perguntava sobre a escola, sobre os deveres, sobre as brincadeiras. Sentávamos na mesinha pequena da cozinha para jantar. Eu contava tudo o que havia acontecido no meu dia e ela ouvia com atenção, fazendo perguntas, dando conselhos, rindo das minhas travessuras. Aos domingos íamos à missa na igreja do bairro. Depois passávamos na casa da vovó Rosa, mãe da minha mãe, que morava a 3 quadras de distância. Vovó Rosa era uma senhora baixinha, rechonchuda, que sempre tinha um doce caseiro esperando por nós. O cheiro de bolo de fubá ou de biscoitos de polvilho invadia suas 2 peças assim que abríamos o portão do pequeno quintal. Era lá que eu me sentia mais protegida, mais amada. Vovó Rosa me penteava os cabelos devagar, contava histórias da família, me ensinava a fazer crochê. Durante a semana, quando chegava da escola, eu mesma esquentava meu almoço no fogão e fazia meus deveres na mesa da cozinha. Nossa casa tinha 2 quartos pequenos, uma sala que também servia de jantar, uma cozinha minúscula e um banheiro. Era apertado, mas era nosso. As paredes da sala tinham uns quadrinhos com flores que minha mãe havia comprado numa loja de departamentos, e na estante ficavam alguns livros, algumas plantas que ela cuidava com carinho, e uma foto nossa no parque, tirada no meu aniversário de 8 anos. Eu era uma criança quieta, observadora, daquelas que preferiam ficar ouvindo as conversas dos adultos a brincar de boneca. Na escola tinha algumas amigas, mas meu mundo mesmo eram minha mãe e minha avó. Não sentia falta de pai, não sentia falta de irmãos. Achava que nossa vida estava perfeita daquele jeito. Só nós 2 contra o mundo. As coisas começaram a mudar quando eu estava com 11 anos, quase fazendo 12. Minha mãe começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com uma desculpa diferente.
que tinha ficado organizando uns papéis, que o chefe pediu para ela terminar um relatório urgente, que passou no supermercado e demorou mais que o esperado. Eu acreditava, porque confiava nela completamente. Afinal, por que ela mentiria para mim? Mas comecei a notar pequenas mudanças. Ela passou a se arrumar mais para trabalhar, escolhia as roupas com mais cuidado, passava batom, até para ir à padaria. Comprou um perfume novo, daqueles mais caros, que ela borrifava no pescoço toda manhã antes de sair. Começou a cantar no banho, coisa que não fazia há anos, e às vezes eu a via sorrindo, sozinha enquanto preparava o café. No início eu pensei que fosse porque ela estava mais feliz no trabalho, talvez tivesse conseguido uma promoção ou feito uma amizade nova. Eu mesma estava contente de vê-la assim, mais animada, mais viva. Não desconfiava de nada porque não tinha motivos para desconfiar. Minha mãe era minha melhor amiga, minha confidente, minha companheira de todas as horas. Certa tarde, voltei da escola mais cedo porque a professora de matemática havia faltado e liberaram nossa turma. Cheguei em casa umas 3 horas antes do horário usual dela voltar do trabalho. Abri a porta com minha chave, como sempre, e fui direto para a cozinha pegar um copo d'água. Foi quando ouvi vozes vindas do quarto dela, vozes, no plural. Meu coração disparou. Pensei que talvez fossem ladrões, que alguém tinha invadido nossa casa. Fiquei paralisada ali na cozinha, com o copo na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Então, escutei a risada dela, aquela risada que eu conhecia tão bem, misturada com a voz grave de um homem. Não era medo que senti naquele momento, mas uma confusão enorme, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Caminhei devagar pelo corredor, pisando nas pontas dos pés para não fazer barulho. A porta do quarto estava entreaberta e através da fresta consegui ver minha mãe sentada na cama, de camisola, conversando baixinho com um homem que eu nunca havia visto antes. Ele estava de costas para mim, mas pude ver que era mais velho que ela. Tinha cabelos grisalhos e usava uma camisa social azul clara. Voltei correndo para a cozinha, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não sabia o que fazer, se devia entrar no quarto, se devia sair de casa, se devia fingir que não tinha visto nada. Optei pela última opção. Saí de casa em silêncio, fui até a praça da esquina e fiquei lá até dar o horário que ela normalmente chegava do trabalho. Quando voltei, ela estava sozinha, preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Me cumprimentou normalmente, perguntou sobre a escola, serviu a comida, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma ansiedade que eu nunca tinha visto antes. Durante o jantar, ela falou mais que o normal, contou histórias do trabalho, riu alto demais das suas próprias piadas. Era como se estivesse tentando preencher um silêncio que só ela sentia. Naquela noite, deitada na minha cama, fiquei pensando no que tinha visto. Será que minha mãe tinha um namorado? Por que não me contava? Porque ele estava em casa no horário do trabalho dela. 1000 perguntas passavam pela minha cabeça, mas eu não tinha coragem de fazer nenhuma delas. Tinha medo de que a resposta mudasse tudo entre nós. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. O perfume novo dela ficava impregnado no quarto, mesmo depois que ela saía para trabalhar. Às vezes, encontrava 2 copos na pia, quando teoricamente só ela estava em casa durante o dia. Uma tarde, achei um maço de cigarros esquecido no sofá da sala e minha mãe não fumava. O mais estranho era o comportamento dela comigo. Continuava carinhosa, mas havia uma distância que não existia antes. Quando eu fazia perguntas sobre seu dia, ela respondia de forma vaga, sempre mudando de assunto rapidamente. Quando tocava o telefone, ela corria para atender e falava baixo, às vezes se trancando no quarto para conversar. Eu me sentia cada vez mais sozinha.
mesmo estando na companhia dela todos os dias. Era como se tivesse perdido minha mãe sem entender como ou porquê. A mulher que sentava comigo à mesa do jantar tinha o mesmo rosto, a mesma voz, o mesmo jeito delicado de pentear meu cabelo antes de dormir, mas não era mais a mesma pessoa que dividia comigo todos os segredos, todos os medos, todos os sonhos. Era dezembro. Faltavam poucos dias para o meu aniversário de 12 anos. Eu estava ansiosa porque tradicionalmente minha mãe e eu passávamos o dia inteiro juntas, íamos ao shopping, comíamos pizza, comprávamos algo especial para mim. Era nosso ritual sagrado desde que eu fazia 7 anos. Mas, naquele ano, quando mencionei meu aniversário, ela ficou estranha. Falou que talvez tivéssemos que comemorar de forma diferente, que estava com muitas coisas para resolver no trabalho. Não entendia por que o trabalho de repente tinha se tornado mais importante que nossa tradição, que nosso tempo juntas. Foi quando percebi que nossa vida, do jeito que eu conhecia, estava chegando ao fim. Eu só não imaginava que o fim viria de uma forma tão brutal, tão dolorosa, que me marcaria para o resto da vida. Na semana seguinte, a rotina dela mudou completamente. Começou a sair aos sábados também, sempre bem arrumada, com aquele perfume novo que agora eu associava com mentiras. Dizia que ia visitar uma amiga do trabalho ou que precisava resolver umas coisas no centro da cidade. Me deixava dinheiro para o almoço e saía pela manhã, voltando só no final da tarde, com os cabelos desarrumados e um brilho nos olhos que eu não conseguia entender. Domingo foi diferente também. Pela primeira vez em anos, ela disse que não iríamos à missa nem à casa da vovó Rosa, que estava cansada, que queria ficar em casa descansando. Eu insisti porque sabia que vovó Rosa ficaria preocupada, mas ela foi irredutível. Passou o dia inteiro de pijama, olhando pela janela, mexendo no cabelo, com um sorriso bobo no rosto. Foi nesse domingo que o telefone tocou 3 vezes seguidas, e todas as vezes ela correu para atender, falando baixinho, rindo baixinho, como se estivesse dividindo segredos com alguém. Na terceira ligação, escutei quando ela disse baixinho que eu estava em casa, que não podia falar muito, mas que estava ansiosa para se encontrar com ele na segunda-feira. Ele. Agora eu tinha certeza de que havia um homem na vida dela, um homem que ela escondia de mim como se fosse algo vergonhoso. Me senti traída, abandonada, como se ela tivesse escolhido ele ao invés de mim. Éramos um time, sempre fomos um time. E agora ela estava jogando sozinha, me deixando no banco. Segunda-feira chegou e ela saiu para trabalhar ainda mais arrumada que o normal. Escolheu um vestido que eu nunca tinha visto. Se maquiou mais, passou batom vermelho que deixou seus lábios brilhando. Antes de sair, me beijou na testa como sempre, mas havia uma pressa nela, uma ansiedade de quem está indo encontrar alguém especial. Voltei da escola naquele dia determinada a descobrir a verdade. Não queria mais viver com aquela sensação de que estava perdendo minha mãe para um desconhecido. Cheguei em casa e, ao invés de fazer os deveres como sempre fazia, resolvi procurar por pista. Fui até o quarto dela, abri as gavetas da cômoda, procurei embaixo da cama, revirei o guarda-roupa. Foi no meio dos papéis da mesa de cabeceira que encontrei uma carta manuscrita com letra masculina, palavras carinhosas que me fizeram o estômago embrulhar. Ele falava sobre os momentos que passavam juntos, sobre como estava apaixonado por ela, sobre planos para o futuro, e no final estava assinada: com amor, seu Roberto. Roberto. Agora eu sabia o nome dele, mas isso só aumentou minha angústia, porque tornou tudo mais real, mais concreto. Não era mais um homem qualquer que eu tinha visto no quarto dela, era Roberto, que escrevia cartas de amor para minha mãe, que fazia planos de futuro com ela. Quando ela chegou naquele dia, estava radiante.
cantarolava uma música que não consegui identificar, seus passos eram mais leves e ela me abraçou mais apertado que o normal. Durante o jantar, não consegui comer direito, ficava olhando para ela, tentando encontrar coragem para perguntar sobre Roberto, sobre as mentiras, sobre tudo o que estava acontecendo. Ela percebeu que eu estava estranha e perguntou se estava passando mal. Disse que não, que estava apenas cansada da escola. Ela aceitou a explicação e começou a falar sobre o trabalho, sobre uma promoção que talvez conseguisse, sobre mudanças que estavam por vir. Não entendi na época, mas ela estava tentando me preparar para algo que eu ainda não sabia o que era. Naquela noite, demorei para conseguir dormir. Ficava pensando na carta, nas palavras carinhosas de Roberto, nos planos que eles tinham juntos. Onde eu me encaixava nesses planos? Será que ele sabia que eu existia? Será que minha mãe falava de mim para ele? Na terça-feira, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ao invés de ir direto para casa depois da escola, resolvi passar no escritório onde minha mãe trabalhava. Queria vê-la, queria entender por que estava mentindo tanto para mim. O prédio era pequeno, ficava numa rua movimentada do centro e eu já tinha ido lá algumas vezes quando era menor. Subi as escadas até o segundo andar e bati na porta do escritório. A secretária, uma senhora que eu conhecia, me atendeu com um sorriso, mas quando perguntei pela minha mãe, sua expressão mudou completamente. Ela me disse, com certa hesitação, que minha mãe não estava trabalhando lá há quase 2 meses, que tinha pedido demissão para se casar novamente. Se casar novamente. As palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Minha mãe não estava mais trabalhando. Estava mentindo para mim todos os dias, saindo de casa fingindo que ia para o emprego quando na verdade estava com Roberto. E o pior de tudo, estava planejando se casar com ele sem nem mesmo me contar. Voltei para casa completamente perdida, sem conseguir processar o que havia descoberto. Como ela podia estar planejando uma coisa tão importante sem falar comigo? Como podia mentir todos os dias, olhando nos meus olhos, fingindo que tudo estava normal? Quando ela chegou naquele dia, fingi que nada havia acontecido. Ela contou sobre o dia de trabalho, sobre os colegas, sobre o chefe chato, e eu ouvi tudo sabendo que era mentira. Cada palavra era uma punhalada, cada sorriso era uma traição. Depois do jantar, quando estávamos vendo televisão, ela desligou o aparelho e se virou para mim com uma expressão séria. Meu coração disparou. Pensei que ela ia confessar tudo, que finalmente ia me contar sobre Roberto, sobre o casamento, sobre as mentiras. Mas ao invés disso, ela me disse que precisávamos conversar sobre mudanças que estavam por vir em nossas vidas, que ela havia conhecido uma pessoa muito especial, alguém que a fazia feliz e que talvez fosse hora de darmos uma chance para uma nova família. Nova família. Ela falou essas palavras como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu devesse ficar feliz por ela. Mas tudo o que senti foi um vazio no peito, como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Perguntei quem era essa pessoa, fingindo que não sabia de nada, e ela me contou sobre Roberto com os olhos brilhando de paixão. Roberto era viúvo, tinha 52 anos, trabalhava como supervisor numa fábrica de tecido, tinha uma casa própria, num bairro melhor que o nosso, e segundo ela, era um homem responsável, trabalhador, que cuidaria bem de nós duas. Nós duas. Ela falava como se eu fosse um pacote que vinha junto com ela, como se minha opinião não importasse. Naquela noite, depois que ela terminou de falar sobre ele, perguntei quando eu poderia conhecer. Ela hesitou um pouco, disse que ainda não era o momento certo, que eles estavam apenas se conhecendo melhor. Mais mentiras. Eu sabia que eles já estavam juntos há meses, que ela já não trabalhava mais, que provavelmente já tinham até data marcada para o casamento. Os dias seguintes foram estranhos, carregados de uma tensão que eu conseguia sentir no ar.
Ela continuava saindo todos os dias, fingindo que ia trabalhar, mas agora eu via tudo com outros olhos. Via como ela se arrumava com cuidado especial, como escolhia as roupas pensando em agradar ele, como voltava para casa com aquele ar de mulher apaixonada. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que ela ia embora e me deixava sozinha. Sonhava que Roberto não me aceitava. Sonhava que nossa vida juntas chegava ao fim. Acordava suada, com o coração disparado e corria para o quarto dela para ter certeza de que ainda estava ali. Foi numa quinta-feira que as coisas começaram a tomar uma forma mais concreta, mais assustadora. Cheguei em casa da escola e encontrei caixas espalhadas pela sala. Caixas de papelão, algumas já fechadas com fita adesiva, outras ainda abertas com nossas coisas dentro. Nossos pratos, nossos copos, os quadrinhos da parede, os livros da estante. Minha mãe estava no quarto, dobrando roupas e colocando numa mala grande que eu nunca tinha visto. Quando me viu parada na porta, deu um sorriso forçado e disse que era hora de começarmos nossa nova vida, que Roberto tinha pedido ela em casamento, que o casamento seria no sábado, que íamos morar na casa dele, sábado, dali a 2 dias. Ela estava planejando se casar dali a 2 dias e só estava me contando agora, quando as caixas já estavam prontas, quando tudo já estava decidido. Senti uma raiva que nunca tinha sentido antes, uma revolta que queimava dentro do peito como fogo. Perguntei por que ela não tinha me contado antes, porque estava me tratando como se eu fosse apenas uma bagagem que ela carregava de uma casa para outra. Ela parou de dobrar as roupas, se sentou na cama e me puxou para perto dela. Me disse que sabia que seria difícil para mim aceitar, que por isso tinha tentado me proteger até ter certeza de que Roberto era o homem certo. Proteger. Ela achava que mentir para mim, esconder coisas de mim, tomar decisões sobre minha vida sem me consultar era me proteger. Naquele momento percebi que minha mãe, a mulher que eu achava que me conhecia melhor que ninguém no mundo, na verdade não me conhecia nada. Não sabia que eu preferia a verdade dolorosa à mentira piedosa. Naquela noite, ela me levou para conhecer a casa onde iríamos morar. Era numa rua arborizada, com casas maiores que nosso apartamento, portões de ferro e jardins bem cuidados. A casa do Roberto era de 2 andares, pintada de amarelo. Claro, com uma garagem onde cabia 2 carros e um quintal nos fundos com uma mangueira enorme. Roberto me recebeu na porta com um sorriso que não chegou aos olhos. Era um homem alto, mais alto que eu imaginava, com cabelos grisalhos penteados com gel, bigode bem aparado e roupas sociais mesmo estando em casa. Tinha mãos grandes e calejadas, cheiro de aftershave forte demais e um jeito de falar pausado, como se estivesse medindo cada palavra. Me mostrou a casa como se estivesse vendendo ela para mim. A sala ampla com sofás de couro marrom, a televisão grande, a mesa de jantar de madeira escura que brilhava com cera. Me levou até o 2º andar, me mostrou o quarto que seria meu, um cômodo pequeno nos fundos, com uma janela que dava para o quintal e uma cama de solteiro encostada na parede. Durante toda a visita, senti que ele estava me avaliando, me examinando como se eu fosse um problema que ele teria que resolver. Quando descemos para a sala, ele se sentou numa poltrona grande e me chamou para conversar. Disse que sabia que seria uma grande mudança para mim, que entendia que eu pudesse estar com medo, mas que ele faria o possível para que eu me adaptasse à nova realidade. Nova realidade. Ele falou isso olhando diretamente nos meus olhos, com um tom de voz que não era exatamente ameaçador, mas também não era carinhoso. Era o tom de alguém que estava estabelecendo regras, definindo limites, deixando claro quem mandava ali. Minha mãe estava sentada no sofá, sorrindo, como se tudo aquilo fosse perfeito,
como se ela não percebesse a frieza dele comigo, a forma como ele me olhava, como se eu fosse um estorvo. Ou talvez ela percebesse e simplesmente não se importasse, cega de paixão por aquele homem que mal me conhecia e já parecia ter decidido que eu seria um problema. Voltamos para casa em silêncio. No caminho, tentei conversar com ela sobre minhas impressões, sobre como me senti desconfortável com Roberto, sobre como achava que ele não gostava muito de crianças. Ela me disse que eu estava exagerando, que ele era apenas tímido, que com o tempo nos daríamos bem. Naquela noite, ela me ajudou a arrumar minhas coisas numa mala pequena. Separamos meus livros favoritos, minhas roupas, alguns brinquedos que eu ainda tinha desde pequena. Enquanto dobrava minha camisola preferida, aquela com estampinha de flores que vovó Rosa tinha me dado, percebi que minha vida inteira cabia numa mala pequena. Na sexta-feira, véspera do casamento, acordei com um peso no peito que parecia um presságio. Não consegui tomar café, não consegui me concentrar na escola. Passei o dia inteiro com a sensação de que algo muito ruim estava para acontecer. Quando voltei para casa, encontrei minha mãe nervosa, andando de um lado para o outro, mexendo no cabelo constantemente. Ela estava usando um vestido novo, azul claro, com um corte que a deixava mais elegante. Tinha ido ao cabeleireiro pela manhã e feito as unhas. Estava linda, mais linda que eu já tinha visto, mas havia uma ansiedade em seus movimentos que me deixou inquieta. Durante a tarde, algumas amigas dela vieram ajudar com os preparativos finais. Elas falavam sobre o vestido de noiva, sobre a cerimônia simples que seria no cartório, sobre como Roberto era um bom partido. Eu ficava no meu quarto, ouvindo as conversas, sentindo como se estivesse sendo excluída da coisa mais importante que estava acontecendo na vida da minha mãe. À noite, quando ficamos sozinhas, ela se sentou na minha cama e me perguntou se eu estava feliz por ela. Era uma pergunta difícil, porque eu queria estar feliz, queria que ela fosse feliz, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado, de que Roberto escondia algo por trás daquele sorriso forçado. Disse que sim, que estava feliz porque era isso que ela queria ouvir. Ela me beijou na testa, me disse que me amava, que sempre me amaria, que nada mudaria entre nós. Mais uma mentira, embora na época eu ainda acreditasse que era verdade. O casamento foi numa manhã de sábado fria e nublada. Acordei com o som da chuva batendo na janela e tive a certeza de que era um mau presságio. Minha mãe estava acordada desde as 5 da manhã, arrumando os últimos detalhes, passando o vestido, fazendo uma maquiagem leve que realçava seus olhos verdes. Eu tinha um vestido novo também, rosa claro, que ela havia comprado especialmente para a ocasião. Me senti desconfortável nele desde o momento em que vesti, como se estivesse usando uma fantasia para representar um papel que eu não queria fazer, o papel da filha feliz da noiva. No cartório, havia poucas pessoas, algumas amigas da minha mãe, 2 homens que Roberto apresentou como colegas de trabalho e a irmã dele, uma mulher magra e séria chamada Teresa, que me cumprimentou com um aceno frio da cabeça. Vovó Rosa não foi chamada. Quando perguntei para minha mãe sobre isso, ela disse que achava melhor contar para a vovó depois, quando tudo estivesse mais organizado. A cerimônia foi rápida, sem emoção. O juiz leu uns papéis com voz monótona. Eles trocaram alianças simples, se beijaram rapidamente. Roberto sorria, mas era um sorriso que não me transmitia felicidade. Era mais como o sorriso de alguém que acabou de fechar um bom negócio. Minha mãe chorou um pouco de emoção e eu fiquei ali parada, tentando me convencer de que aquilo era o início de algo bom. Depois da cerimônia, fomos direto para a casa dele. Nossa casa agora, como ele fez questão de me lembrar no carro. Durante o trajeto, ele dirigia em silêncio enquanto minha mãe falava nervosamente sobre como seria bom morarmos numa casa maior,
com quintal, num bairro mais tranquilo. Chegando lá, ele me mostrou novamente meu quarto, como se eu pudesse ter esquecido em 2 dias. Disse que havia colocado uma escrivaninha pequena para eu fazer os deveres e que esperava que eu mantivesse tudo sempre organizado e limpo. O tom era de quem estava estabelecendo regras, não de quem estava tentando me fazer sentir em casa. Enquanto eu desempacotava minhas coisas, ouvi a voz dele vindo da cozinha, falando com minha mãe. Não conseguia entender todas as palavras, mas o tom era diferente do que ele usava quando eu estava presente. Era mais duro, mais direto. Ela respondia baixinho, concordando com tudo que ele dizia. Nos primeiros dias, tentei me adaptar àquela nova rotina. Roberto saía para trabalhar às 7 da manhã em ponto, voltava ao meio-dia para almoçar, descansava 1 hora e voltava para a fábrica, só chegando definitivamente às 6 da tarde. Minha mãe passou a cuidar da casa em tempo integral, cozinhava, limpava, lavava roupas como se fosse uma empregada dedicada. Eu continuava indo para a mesma escola, mas agora tinha que pegar 2 ônibus ao invés de ir a pé. Saía de casa mais cedo, voltava mais tarde e, quando chegava, encontrava a casa sempre em silêncio absoluto. Roberto não gostava de barulho. Não podia ouvir música no meu quarto, não podia ver televisão se ele estivesse lendo o jornal, não podia brincar no quintal se ele estivesse descansando. As regras foram aparecendo aos poucos, sempre apresentadas por minha mãe, como se fossem sugestões dela. Mas eu sabia que vinham dele. Não podia deixar nada fora do lugar. Não podia comer na sala, não podia receber colegas da escola em casa, não podia falar alto ao telefone. A casa tinha que estar sempre impecável, sempre silenciosa, sempre como ele gostava. O que mais me incomodava era como minha mãe havia mudado. A mulher alegre, que cantava no banho e ria das próprias piadas, havia desaparecido. Agora ela falava baixo, se movia pela casa como se estivesse pisando em ovos, sempre preocupada se tudo estava como Roberto esperava encontrar quando chegasse do trabalho. Uma tarde, 2 semanas depois do casamento, cheguei da escola e encontrei minha mãe chorando na cozinha. Ela tentou disfarçar, secou o rosto rapidamente e disse que estava tudo bem, que era apenas cansaço. Mas eu via as marcas no seu pulso, marcas vermelhas como se alguém tivesse apertado muito forte. Quando perguntei o que havia acontecido, ela inventou uma desculpa sobre ter se machucado fazendo faxina, mas eu sabia que não era verdade, porque reconhecia aquelas marcas. Já tinha visto iguais no braço da dona Francisca, a vizinha do nosso antigo prédio, que apanhava do marido bêbado. Naquela noite, no jantar, observei Roberto mais atentamente. A forma como ele cortava a carne, os movimentos precisos e controlados, a forma como olhava para minha mãe quando ela servia a comida, verificando se estava tudo do jeito que ele gostava, a forma como ela evitava olhar diretamente para ele, mantendo os olhos baixos, como se tivesse medo. Foi nesse dia que ele começou a mostrar sua verdadeira face comigo também. Quando eu estava lavando a louça depois do jantar, deixei cair um prato no chão. Não quebrou, apenas fez barulho. Ele veio para a cozinha como uma tempestade, o rosto vermelho de raiva, e gritou comigo pela primeira vez. Disse que eu era descuidada, que não sabia cuidar das coisas, que em sua casa não havia lugar para crianças irresponsáveis. Minha mãe tentou me defender. Disse que tinha sido apenas um acidente, mas ele se virou para ela com uma fúria que me deu medo. Disse que ela não devia me dar proteção quando eu estava errada, que isso só ia me fazer ficar mais mimada. Naquela noite, deitada na cama, ouvi eles discutindo no quarto. Não conseguia entender todas as palavras, mas a voz dele era alta e agressiva, enquanto a dela era apenas um murmúrio de desculpas. Ouvi um barulho seco, como um tapa, e depois silêncio absoluto. Na manhã seguinte, minha mãe estava com o olho direito roxo.
Disse que tinha batido na porta do armário durante a madrugada, que estava escuro, e ela não viu. Mais uma mentira. Mas dessa vez ela nem conseguiu olhar nos meus olhos enquanto contava. As semanas seguintes foram um inferno crescente. Roberto foi mostrando cada vez mais sua verdadeira personalidade. Gritava por qualquer coisa, controlava cada centavo que minha mãe gastava, checava se ela havia feito todas as tarefas domésticas do jeito que ele queria. E comigo foi ficando cada vez mais intolerante. Reclamava do meu jeito de andar, dizia que eu fazia muito barulho. Reclamava da minha comida no prato, dizia que eu comia demais para uma criança. Reclamava dos meus livros escolares espalhados pela mesa, dizia que eu estava bagunçando a casa dele. A casa dele, nunca nossa casa. Um dia, cheguei da escola com uma nota baixa em matemática. Era apenas um 7, não era nem reprovação, mas quando minha mãe contou para ele, Roberto explodiu. Disse que não ia sustentar uma criança burra, que se eu não conseguia nem tirar notas boas na escola, era porque não prestava para nada mesmo. Foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Não chegou a bater, mas o movimento foi claro, ameaçador. Minha mãe se colocou entre nós, implorando para ele se acalmar, dizendo que conversaria comigo sobre a importância dos estudos. Ele saiu de casa batendo a porta e ela desabou numa cadeira, tremendo. Naquela noite, quando fomos dormir, ela veio ao meu quarto e se sentou na minha cama. Me pediu desculpas pelo que havia acontecido, disse que Roberto estava apenas estressado com o trabalho, que eu precisava ter paciência com ele. Me pediu para tentar ser uma menina mais quieta, mais obediente, para não provocar a raiva dele. Era inacreditável. Minha própria mãe estava me pedindo para me tornar invisível na minha própria casa para não incomodar o homem que ela havia escolhido como marido. Naquele momento, percebi que eu havia perdido minha mãe para sempre. A mulher que um dia me defenderia de qualquer coisa, agora estava me pedindo para aceitar ser maltratada em silêncio. 2 semanas depois, aconteceu o que mudou tudo, definitivamente. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava no meu quarto fazendo deveres quando ouvi Roberto chegando do trabalho. Pela janela, vi que ele estava visivelmente alterado, andando de forma cambaleante. Tinha bebido, e eu já havia percebido que quando ele bebia ficava ainda mais agressivo. Desci para jantar como sempre, mas a atmosfera estava pesada. Ele comeu em silêncio, olhando para mim de vez em quando com uma expressão que me dava arrepios. Minha mãe servia a comida nervosa, derrubando um pouco de arroz no chão sem querer. Foi o estopim. Ele se levantou da cadeira com tanta força que ela caiu para trás e começou a gritar que não aguentava mais viver numa casa com 2 incompetentes, que minha mãe não sabia cuidar da casa direito e que eu era um fardo que ele não deveria ter aceitado carregar. Então, ele disse as palavras que ficariam gravadas na minha memória para sempre. Eu casei com você, Carmen, não com essa pirralha inútil. Ou você escolhe entre mim e ela, ou eu escolho por você. O silêncio que se seguiu às palavras de Roberto foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ele estava ali, de pé, com os punhos cerrados e o rosto vermelho, como um predador esperando a sua presa. E a presa era minha mãe, Carmen, que agora se encontrava no centro daquela arena, com o olhar fixo em mim, a filha, e depois em Roberto, o homem, por quem ela abandonou tudo. A escolha estava feita. Eu só não sabia qual seria. Seus olhos, antes tão verdes e cheios de brilho, agora pareciam 2 poças d'água turva. Vi neles um misto de pânico, de desespero e, o que mais me doeu, de indecisão. Ela olhou para mim, a filha que ela havia jurado proteger, e depois para o homem que ela havia escolhido. E a hesitação dela foi como um tapa. Naquele instante, entendi que o amor dela por mim, que eu acreditava ser incondicional, tinha um
limite e que esse limite era ele. Roberto, por favor, não faça isso, ela murmurou, a voz quase inaudível, tremendo. Não me peça para escolher, ela é minha filha. Eu estou te pedindo para ser uma mulher, Carmen, para ser minha mulher. E em minha casa não há espaço para criancinhas que não me respeitam. Ele rugiu, sua voz grossa ecoando na sala. Ou você manda ela para a casa da sua mãe, ou você vai junto. O mundo, que já estava de cabeça para baixo, desabou de vez. Ele não me queria ali. E, de repente, eu me senti suja, como um objeto que precisava ser descartado para que a vida deles pudesse seguir em frente. Minha mãe virou para mim, os olhos cheios de lágrimas, mas as palavras que saíram de sua boca foram como facas. Helena, vai pegar a sua mala, você vai para a casa da vovó Rosa. Eu não chorei, não gritei, apenas a olhei ainda paralisada, sentindo um frio na boca do estômago que se espalhou para cada parte do meu corpo. A mulher que me ensinou a amarrar os sapatos, que me fez bolo de fubá em todos os aniversários e que dormia comigo quando eu tinha pesadelos, estava me mandando embora. E ela não me olhou nos olhos enquanto falava. Peguei a mala pequena que havia feito para me mudar para aquela casa e a enchi com o que eu achava que era importante. A camisola com estampa de flores que a vovó tinha me dado, alguns livros da escola e o ursinho de pelúcia que me acompanhava desde que eu era pequena. As lágrimas vieram depois, quando estava no meu quarto, me sentindo mais abandonada do que nunca. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva por ela ter escolhido ele, por ter me jogado fora como um lixo, por ter me traído e me abandonado. Quando desci as escadas, minha mala na mão, Roberto estava sentado no sofá, com um sorriso de satisfação nos lábios. Sua mãe vai te levar, e você vai ficar lá até que aprenda a me respeitar, ele disse. Não era um até que, era um se. E eu sabia disso, sabia que minha mãe não voltaria para me buscar. Naquele instante, perdi o resto da esperança que ainda me restava. Minha mãe veio até mim, me deu um abraço apertado e me sussurrou no ouvido. Não se preocupe, filha, eu te ligo amanhã. Me desculpa. Você não precisava pedir desculpas. Só precisava me amar mais do que ele. Eu pensei, mas não disse nada. Apenas me virei e fui em direção à porta. Eram 8 da noite. A chuva que tinha parado havia voltado, e eu sabia que a vovó Rosa não morava tão perto. O cheiro de cigarro e suor de Roberto invadiu o carro, e eu me encolhi no banco de trás, sentindo um nó na garganta. No caminho, minha mãe não parava de chorar. Ela dirigia com uma mão no volante, e a outra enxugava as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Tentou falar comigo algumas vezes, mas eu não conseguia responder. O silêncio era a única coisa que me restava. Ela me deixou na porta da casa da vovó Rosa e me deu um último abraço, me pedindo para ligar para ela no dia seguinte. Mas eu sabia que não ia ligar. A casa da vovó Rosa era o meu porto seguro, o meu refúgio, e a partir daquele momento se tornou a minha prisão. A vovó me acolheu com os braços abertos, mas a minha mãe não voltou para me buscar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Minha mãe me ligava de vez em quando, e as conversas eram curtas, superficiais, como se ela tivesse medo de que eu falasse algo que a fizesse sentir culpada. Ela me perguntava sobre a escola, sobre a vovó, sobre a minha vida, mas não me perguntava se eu estava feliz, porque ela sabia a resposta. A única coisa que me fazia feliz era a esperança de que ela voltaria para me buscar. Essa esperança se esvaziou quando a vovó me contou que minha mãe tinha se mudado para o apartamento de Roberto e que ele não queria que eu voltasse para casa. Ela havia escolhido ele. Ela havia me abandonado. Foi nesse momento que eu entendi que a dor do abandono era uma ferida que não se curava, uma cicatriz que ficaria para sempre na minha alma, e que a minha vida, do jeito que eu a conhecia,
havia chegado ao fim. O que me restou foi a vovó Rosa e a sua casa, que agora era meu único lar. Mas eu sabia que o meu coração, o meu lar, nunca mais seria o mesmo. Eu não era mais a garotinha que sorria e brincava na rua. Eu era a garota que foi expulsa de casa, que foi abandonada pela própria mãe. E foi assim que minha vida mudou para sempre. Fiquei na casa da vovó e lá encontrei um novo lar, uma nova família. Mas a dor do abandono ainda me assombra e me faz questionar se o amor de mãe, pode ser tão fácil de ser descartado. O cheiro de bolo de fubá, de café fresco e de biscoitos de polvilho era um dos meus maiores refúgios na casa da vovó Rosa. Enquanto minha mãe construía uma nova vida ao lado de Roberto, vovó e eu construíamos a nossa, um tijolo de cada vez. Ela me ensinou a bordar, cozinhar, cuidar das plantas no quintal e, o mais importante, me ensinou a me amar, mesmo depois de ser rejeitada por minha própria mãe. A vovó, que era uma mulher forte e de poucas palavras, me ensinou a me levantar depois de uma queda. Ela me mostrou que eu não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz, que a minha felicidade dependia apenas de mim. Ela me deu a força que eu precisava para seguir em frente, para enfrentar a vida de frente, mesmo sabendo que ela seria difícil. Os anos se passaram e eu me tornei uma adolescente. Já não chorava mais pelo abandono da minha mãe, mas a dor ainda estava lá. O abandono me ensinou a ser independente, a não depender de ninguém, a me defender, a lutar. E foi assim que eu me tornei a mulher que sou hoje, forte, independente e que nunca desiste de lutar pelos seus sonhos. Eu me formei na escola, fui para a faculdade e me tornei uma mulher de sucesso. Mas a dor ainda me assombra e me faz questionar se o amor de mãe, pode ser tão fácil de ser descartado. A vida, o tempo, me mostraram que a dor é parte da jornada, mas a cicatriz fica para sempre. A partir do momento que minha mãe me deixou na casa da vovó, minha vida mudou para sempre. Eu me tornei uma nova pessoa, com novos sonhos, novas ambições. E embora a dor ainda esteja lá, a minha jornada me ensinou a valorizar as pequenas coisas da vida, a ser grata pelo que eu tenho. A vovó Rosa me ensinou a viver, e eu sou grata a ela por isso. A dor do abandono ainda me assombra e me faz questionar se o amor de mãe, pode ser tão fácil de ser descartado. Mas a minha vida, a minha jornada, me mostraram que o amor não é apenas o que recebemos, mas também o que damos. E o amor que eu recebi da vovó, o amor que eu dou para o meu filho, é o que me mantém de pé, é o que me faz seguir em frente. E a história ainda não acabou. O abandono foi a maior lição da minha vida. Eu aprendi que o amor de uma mãe não é incondicional, que ele pode ser descartado por um homem, por uma nova vida. Eu aprendi que a vida, a jornada, é feita de altos e baixos, de momentos de alegria e de dor. Mas a dor do abandono, me transformou em quem eu sou hoje. Uma mulher forte, independente, que não tem medo de lutar pelos seus sonhos. A vida me ensinou que a dor é parte da jornada, mas a cicatriz fica para sempre. E eu sei que a minha cicatriz, a cicatriz do abandono, nunca vai desaparecer. Mas eu aprendi a viver com ela. Eu aprendi a aceitar que a minha mãe me abandonou, mas que a vovó Rosa me acolheu. E eu sei que minha história, a história da garota que foi expulsa de casa aos 12 anos, ainda não acabou. A minha história é um lembrete de que o amor pode ser frágil, que a vida pode ser difícil, mas que a esperança nunca deve ser perdida. A minha história é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a gente sempre pode encontrar um novo caminho, um novo lar, uma nova família. E é por isso que eu conto minha história, para que outras pessoas que passaram por algo parecido
possam encontrar a esperança que eu encontrei, para que elas possam ver que a vida, a jornada, pode ser difícil, mas que a gente sempre pode encontrar a felicidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E eu sei que minha história, a história da garota que foi expulsa de casa aos 12 anos, ainda não acabou. A jornada continua